Salve, salve, pessoal! Super bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Aqui estamos representando o Fabuloso Include. Estou eu aqui, Alexandre Case Monstro, o Alessandro Macedo e o Melquiades. Bom dia, meus amigos, tudo bem aí? Bom dia, tudo bom, pessoal? Bom dia, Case, bom dia aí, bom dia. Vocês conseguem me ouvir? Tá bom o microfone? Tá bom. Tá. Olha, eu esqueci, perfeito, eu podia ter falado para ele que eu não estava ouvindo. Muito uma brincadeira nossa que o pessoal pergunta, tá me vendo? Eu sempre respondo que não, né? Não. Ó, eles estão de camisetinha porque eles estão na região centro, nordeste do Brasil, e eu aqui estou morrendo de frio porque eu estou no sul do Brasil, pessoal. Mas só para falar um pouquinho para vocês, Include é isso. Include é uma diversidade de pessoas em diversos pontos do Brasil levando robótica para as comunidades, né? E no caso eu sou o coordenador pedagógico do projeto, o Alessandro e o Melquiades são facilitadores no projeto, estão atuando muito próximos aí junto comigo nessa parte pedagógica do projeto. E hoje, né, pensando nesse evento fabuloso que é a Campus Party, e pensando também nos nossos alunos do projeto Include, nós desenvolvemos um projeto que é chamado EVO. No meu caso, atrás de mim, eu tenho dois deles, né? Eu tenho o chamado Evo Pai, que é o grandão, e o Júnior, que é o pequeno. O meu Júnior está simples, está só no papelão. Já o Alessandro já fez um Júnior jogador de futebol ali, ó. Camisa 10. Boa. E o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Nós vamos compartilhar com vocês qual é o processo para construir o Evo. Como nós podemos fazer para construir o Evo do zero. Esse processo ele vai ser dividido em 3 etapas, para que todo mundo entenda. Primeira etapa, a gente vai falar muito sobre essa parte manual aqui, ó, como pegar os moldes, né, que foram impressos, e a partir do molde construir, então, o Evo. Depois da construção do molde e da confecção do Evo no papelão, nós vamos para a segunda parte, onde vai ser uma segunda parte muito interativa sobre a construção do código dele. Como vai ser feito o código do Evo. Que o Evo, como vocês podem ver, o pequenininho aqui, ó, ele está mexendo a boca, está acendendo a boca, acende os olhos, tudo. O do Alessandro ali, no caso, ele está usando até um recurso mais moderno ainda que o meu, que a gente vai ensinar vocês a como fazer isso. No caso ali, ó, quer ver? Aproxima da câmera, Alessandro, do seu, para o pessoal ver. Ó, o dele tem ali, ó, um celular que está passando ali uma animação que seriam os olhos do robô. Então ficou bem legal isso, tá? E assim, nós vamos ensinar como construir o robô do zero. Aí depois nós vamos para a segunda parte, que vai ser o que pôr de programação e como programar isso. E aí o Alessandro e o Melquiades vão atuar diretamente nessa parte ali, num brainstorm, sobre o que programar e como programar, e vão fazer isso online através do próprio Tinkercad, tá, pessoal? Então vai ser bem legal isso. E só para pontuar uma coisa com vocês aqui, ó, minha esposa comentou comigo um dia desse, falou, poxa vida, tem o Evo Pai e o Evo Júnior, mas não tem a mãe, né? Mas eu vou falar uma coisa aqui, nossa querida amiga Ana Frank está aqui com a gente, compartilhando aí, assistindo a nossa live, e a Ana Frank construiu um robô há muito tempo atrás, chamado 180, que é um robô relacionado a divulgar a questão do número de reclamação quanto à questão da violência da mulher. Ô, Ana Frank, a gente bem que podia fazer uma família, né? Juntar o Evo Pai, o Evo Júnior e o seu robô 180, né? Que é uma forma feminina, e fazer a família completa, hein, dos robôs. Olha que legal, hein? É verdade. E muito bem-vindo, não só a Ana aqui, minha grande amiga, mas também a todos aqui que estão batendo papo aqui com a gente pelo chat. Eu vou demorar um pouquinho para ler o chat, mas o Alessandro tá ninja nisso, ele já vai me ajudando. Tô olhando aqui. Ok? E assim, pessoal, primeira fase do nosso projeto, tá?
Primeira fase. Então, tem aquele arquivo PDF que nós compartilhamos, e aquele arquivo PDF precisava ser impresso. Ele poderia ser impresso na folha sulfite convencional, não tem problema nenhum, tá? Só que eu tenho um papel aqui, que é um papel chamado papel cartão, ele é um pouco mais duro. Então, o que eu fiz? Eu imprimi o meu molde no papel cartão, tá? Então, ele está num papel um pouco mais duro. Eu vou mudar minha câmera, vou mostrar aqui para vocês como que a gente vai tratar esse papel, o que a gente vai fazer, para que vocês entendam, então, esse processo de construção do molde, tá? Enquanto eu vou mostrando aqui, eu vou conversando com os meus amigos, a gente vai pensando sobre a robótica. Nós vamos construir a robótica agora, na raça aqui. Então, eles sabem já os componentes que eu tenho, que eu já compartilhei com eles aqui disponível, que são servomotor, LED, resistor, motor, ponte H, sensor de umidade de solo, sensor de proximidade, né, o chamado ultrassom. E aí, com base nisso, a gente vai pensando aí no código, tá bom? Então, vou mudar aqui minha câmera. Se alguém tiver com os moldes aí, e de repente vocês acharem que eu estou indo muito rápido nesse processo, que eu estou explicando muito rápido, pessoal, não se preocupem. Prestem atenção, compreendam o processo de construção, como que é, e depois que acabar esse horário nosso oficial aqui, nós vamos continuar à tarde na oficina, mais 1 hora, aí vocês vão poder conectar na live e interagir com a gente também. Ao final aqui, quando a gente vai quase acabando o tempo, eu vou compartilhar o link com vocês, tudo bem? E a Ana concordou, do robô 180 dela ser parte da família do Evo. Show de bola, Ana, show de bola, muito bom. Pessoal, vou mudar aqui a câmera, vocês vão poder ver minhas folhas aqui, e aí eu vou explicando o trabalho para vocês, hein? Deixa eu só trocar aqui. Tem gente pedindo PDF, mas a gente vai disponibilizar no próximo link, não é, Casey? Na verdade, o PDF ele já estava disponível no processo de matrícula, se eu não me engano, lá da inscrição tinha o link do PDF, pessoal. Se vocês não pegaram, não tem problema. A gente pode compartilhar com vocês agora, tá? Deixa eu só arrumar aqui minha câmera. Tomara que não desligue o microfone, né? Toda vez que eu mexo nessa câmera, o microfone parece que não quer continuar funcionando. Bom, ok. Então aqui, pessoal, eu tenho a folha número 1, ok? Então essa é a folha número 1 do PDF que vocês vão conseguir imprimir. O Alessandro, faz uma gentileza, pega o link do Dropbox que tem o PDF e compartilha ele para visualização e manda o link aqui no chat para o pessoal. Ok, só um minutinho. Ó, como o Alessandro mostrou o corpo do robô Evo e está ali atrás dele, né? Vocês podem perceber que o robô Evo ele é muito geométrico, ele tem linhas retas, ele é bem dinâmico. Então, isso aqui corresponde ao peito do Evo, né? O tronco do Evo. Só que ao mesmo tempo que isso é o tronco do Evo, isso é a parte de trás do tronco dele. Então, essas duas partes compõem um único objeto, que é tanto a frente do Evo quanto a parte de trás dele. Como que a gente vai fazer, então, para juntar isso? Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que no papel, nos cantos, né, nos 4 cantos do papel, vai ter uma cruz, né? Isso determina qual é o limite que ele imprime o desenho do objeto. Então, o que a gente vai fazer? Como o objeto acabou aqui e depois continuou desse lado, então eu vou fazer uma linha aqui, ó, pegando de um ponto ao outro aqui, ó, e fiz uma linha. Ok. Agora eu vou fazer uma linha do outro lado aqui, ó, no mesmo ponto também, tá? Ligando as duas cruzes aqui, ó. Bom, agora o que vai acontecer? São 2 papéis separados, eu preciso colar esses papéis. Para colar esses papéis, eu primeiro vou ter que tirar a sobra de papel de um deles. No caso, eu vou tirar essa aqui, que é a maior. Como que eu vou tirar essa sobra? Eu vou pegar um estilete, vou colocar esse outro papel aqui no cantinho. Isso aqui é uma base de madeira para cortar por cima, né?
Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma régua aqui para dar apoio. E vou cortar o mais rente possível a essa linha, tá? Ok, cortei. No caso, eu fiz um corte leve, eu não apliquei tanta força, então o papel ainda está emendado. Mas para mim é o suficiente, porque eu vou conferir se está certo a linha, ficou certinho, né? Está bem na posição correta. O Alessandro já fez esse molde, né? Já seguiu esses passos. Aqui eu estou destacando porque o corte com o estilete já ficou quase total, né? Ok? E agora, ó, eu vou trazer a folha número 2 e aí eu vou fazer a colagem aqui, ó, bem rente à linha, tá vendo? Aí, no caso, eu tenho tanto o objeto que compõe o tronco do robô, quanto eu tenho aqui o objeto que compõe o braço do robô, tá? Então, eu já tenho duas peças que eu vou ligar aqui. No caso, a gente passa a cola branca e aí cola a folha aqui. Só que como eu estou fazendo uma live, eu vou usar uma cola que é um pouco mais rápida, que é o famoso Super Bonder ou Super Ciano, né? Depende, tem vários nomes. E aí eu vou dar pequenos pontos aqui com ele, principalmente na borda do objeto. No meio vou fazer pequenas gotinhas, porque eu não preciso exagerar tanto. E aí eu venho aqui e coloco a folha. O pessoal pode estar pensando assim, poxa, mas é algo tão simples. Essa é a ideia, pessoal, é que realmente isso seja um trabalho feito de forma simples. Não precisa ser um trabalho exagerado, um trabalho que abuse de recursos para a gente poder produzir um robô. Quando eu estava com a câmera aberta, vocês viram que atrás de mim tinha um robô que era o próprio Homem de Ferro. E o Homem de Ferro foi construído usando essa mesma técnica, tá? Então, esse princípio é o primeiro princípio, ok? Primeiro princípio das técnicas que eu usei para criar o Homem de Ferro. Agora, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou recortar na linha grossa, na linha reta aqui, ó. A Ana está contando aqui no chat da ideia que ela teve de construir o robô 180, né? Foi muito legal. E o robô 180 da Ana nasceu e foi construído usando essa técnica, ó. Ó, tô cortando aqui. Eu não tô usando a régua para cortar aqui, pessoal, porque eu já tenho uma habilidade boa para usar o estilete. Então eu consigo cortar tranquilamente, tá? Por isso que eu tô cortando direto. Casey, eu tô com PDF. Onde eu posso compartilhar aqui? Você quer compartilhar o link do Dropbox para o pessoal poder visualizar? Acho que dá para mandar no chat, né? Que aí o pessoal consegue clicar. Confere, pessoal. Pode mandar? O pessoal já vai te confirmar, Lê, aí você já pode compartilhar com o pessoal aí, tá? Ok. Eu envio o link direto do Dropbox, que vocês conseguem baixar. Aqui eu estou cortando, ó, bem rente às linhas, né? Estou aplicando um pouco mais de força agora do que aquela primeira vez. No caso, para usar o estilete tem que ter uma certa habilidade. Então, vamos supor, tem gente que prefere cortar com uma régua. Pessoal, não tem cortar com tesoura. Não tem problema nenhum, tá? Vai realmente da habilidade de cada um, ó. Tá parecendo aqueles brinquedinhos que tem que destacar, né? Ó. Aqui tem, como tem a cola, então tem duas partes aqui, ó. Essa daqui ficou bem firme.
vocês não têm noção. Tá um vento na minha mão aqui, frio, do ventilador do computador. Terrível. E aí, meninos, na ideia da programação, o que vocês acham? A gente pode pôr movimento no braço, né, no ombro, pode pôr movimento na cabeça, ou pode, de repente, pôr uma peça a mais nele que tenha movimento, como, por exemplo, uma sobrancelha também, né? Ó, tá vendo aqui, ó? Então, agora eu fiz o molde do peito e das costas do robô, tá? Olha que legal. Aí aqui, ó, se vocês lembram do robô do Alessandro, no ombro, ele tem aqui um triângulo que fecha aqui, né? Mas aquilo tudo é o ombro, né? Então, esse aqui é o tronco do robô. Dessa forma que a gente vai construir os moldes. Então, por exemplo, a página número 1 tinha um objeto que terminava na página número 2. E fora esse objeto, ainda tem um outro objeto aqui, ó, que é parte do braço, tá? Isso aqui é parte do braço. Nesse pontilhado do braço, nós vamos riscar com uma caneta, porque isso aqui vai dobrar depois, na hora que a gente vai montando o robô. Eu vou pegar o braço do meu e vou mostrar para vocês como que vai ficar isso. O peito não precisa riscar nada, deixa assim do jeito que tá, porque o peito é reto, mas o braço é curvo, tá? O braço tem uma curva. Então, o que a gente faz? A gente pega uma régua, apoia apenas nessa linha, e aí nessa linha a gente risca, ok? A gente risca só para ajudar depois a fazer a dobra. Só que isso daqui é um molde. Então, a gente vai ter que reforçar esse risco depois na peça de papelão. Só que o que eu vou fazer? Ó? Eu já fiz o primeiro molde, já tem um outro molde aqui. Esse molde aqui é o ombro que eu falei para vocês que eu teria que ele dobra e fica um triângulo aqui, né? Quer ver, ó? Se vocês olharem assim, ó, perceberam? Tá vendo? Então, eu tenho o corpo dele e essa parte aqui que vai ficar na frente, que é a frente do ombro dele, tá? Então, vai ficar desse jeito. Bom, o que eu precisaria fazer com todas as 6 folhas que eu tenho? Eu precisaria pegar, então, todos os objetos que estão inteiros, vir com o estilete e destacar todas essas peças, né, da folha. Precisaria fazer isso com todas. Tem um total de 12 peças, pessoal. 12 peças aí, tá? Só para vocês saberem. Eu vou até falar quais partes ligam aonde, para que vocês tenham tranquilidade na hora de fazer. A página 1 liga junto com a página 2, tá? A página 3... Deixa eu olhar aqui a página 3. Aí eu já vou falar para vocês a página 3. Ó. A página 3 vai ligar com uma página aqui embaixo, porque só esse objeto que acaba na folha de baixo. Os outros dois estão inteiros. Então, ó, a página 3 e a página 4 vão ligar com a parte de cima de outra folha. Que no caso, ó, a 3 vai ligar com a 5. Ok? Então, a 3 vai ligar com a 5 e a 4 vai ligar com a 6. Ao mesmo tempo que a 5 e 6, ó, vai ligar aqui. É quase um quebra-cabeça, mas é bem simples de fazer. A 3 liga com a 5 e a 4 liga com a 6. E as duas, né, as 5 e 6, tem uma peça só aqui que liga uma na outra. Só isso. Ok? Que é isso? Exatamente. Pode falar. Você quer que eu compartilhe a tela do PDF? Pode compartilhar. Ok. É que no PDF vai ser igual ver nas folhas, mas pode ficar um pouco mais claro para eles. Enquanto isso, eu vou só cortar aqui, vou destacar aqui a folha. Tá bom? Enquanto você mostra. E a minha esposa, Adriana, falou Lady Case Monstro aí no chat, ó.
Se eu não falar oi para ela, eu durmo no sofá. Então, oi, meu anjo! Cumprimentando a esposa. Ó, vou destacando aqui, enquanto o Alessandro compartilha ali a imagem com vocês, do PDF. Mas, ó, só para vocês lembrarem, então, a 1 liga com a 2, ok? A 3 liga com a 5, a 4 liga com a 6. Fica bem fácil que vocês vão ver os desenhos e vai ficar bem tranquilo de entender aonde conecta aonde. O importante é lembrar de fazer o risco com a linha e fazer a colagem para que as linhas fiquem bem certinhas, tá? Feito isso, não tem problema. Tá bom? Então, ó, cortei aqui, já tenho os modelos, agora eu vou para o papelão, então. Vou fazer o corte no papelão para poder mostrar para vocês, então, como que vai ficar no papelão isso, tá? Deixa eu só pegar aqui o papelão. Enquanto ele vai pegar o papelão, pessoal, a gente já pode pensar mais ou menos como é que vai funcionar o robô, né? Onde é que a gente vai colocar a movimentação, se é no pescoço, nos ombros, que aí a gente vai preparando a programação, certo? Pessoal, outra forma de acessar o PDF, que acabei de ser informado aqui, que tem um link do PDF que está no site do Instituto Campus Party também, viu? Eu vou tentar compartilhar a imagem para vocês acessarem lá também. Pode sim. Este aqui é o PDF, hein, pessoal? Olha só. São apenas 6 folhas. Olha só, o primeiro aqui a gente já vê que é a parte de baixo aí do corpinho do Evo, né? Não sei se o Case está falando alguma coisa, não sei se o microfone dele deu problema. Não, estava falando nada não, estava quietinho aqui, só acompanhando. Mas é isso mesmo, ó, o PDF que ele está mostrando, então, é a parte de baixo do Evo, que é essa daqui. Aí na página 2 está essa parte aqui de cima, né, que eu mostrei. E aí, quando você recortar esse molde, na verdade, é do tamanho de uma folha 4. Então, o que eu vou fazer? Eu peguei uma caixa de leite, daquelas caixonas, ó, vou colocar aqui na mesa e vou riscar, né, para tirar, então, o molde nesse papelão aqui, ó. Então, apoio aqui. Nesse momento, tem um detalhe, tá? Como eu vou ter que riscar, o que eu posso fazer? Para aproveitar melhor o papelão, eu posso pegar o maior canto dele, já apoiar num canto reto aqui, ó. Aqui tá certinho, para poder usar melhor o papelão, tá? Então, aqui, ó, já fica numa posição muito boa. Só que tem um detalhe, existe aquela famosa lei de Murphy, né? Eu começar a riscar aqui para fazer o molde, o papelão vai se mexer e eu vou perder a posição dele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma fita crepe ou uma fita durex, até fita isolante serve, e vou prender o papel na posição. Porque aí, mesmo se eu soltar, ele não vai sair dessa posição exata que ele está. Então, eu vou pegar aqui um pedaço de fita isolante. Na verdade, eu não vou pegar fita isolante, eu vou pegar fita crepe. Vou pegar um pedaço de fita crepe e vou fazer isso que eu falei, ó. Desculpa, não é fita crepe, essa aqui é fita... Sei lá que fita que é essa, nem lembro mais. Vou pegar aqui um pedacinho, só para não prender, para o molde não ficar torto, tá? Então, é só um pedaço pequeno. Vou pôr, ó, um pedacinho aqui e vou pôr um outro desse lado, só isso. Só para não escapar. Aí não escapa e eu consigo fazer o risco e vai ficar bem certinho.
É claro que aonde eu pus a fita eu não vou conseguir fazer o risco, mas em compensação, na hora que eu tirar, é só eu riscar com o lápis que eu sei exatamente aonde eu quero. Então, aqui, ó. O ideal é sempre que a régua fique apoiada sobre o papel branco, porque ajuda a ficar melhor o risco e o molde, né? Casey, Ana Clébia Lopes perguntou, professor, não entendi, cheguei agora. Ah, claro. Bom, resumindo, eu recortei o papel, colei para poder fazer o molde. Coloquei o molde em cima do papelão, prendi com uma fita para não escapar e agora eu vou recortar o papelão. Com esse recorte, eu passo a ter, então, uma parte do robô já, do que vai constituir o corpo do robô. Então, o que eu fiz foi só o recorte do papel, colei, e agora eu estou tirando, então, o molde, ó, as linhas aqui. Agora, o que eu faço? Posso pegar uma régua e fazer o risco onde estava a fita, que não sai, né, o risco. Pronto. E pegar o estilete e cortar o papelão já nesse formato que eu quero. E aí eu tenho o formato do robô. Então é isso que eu vou fazer agora, ó. Só que um lado eu nem preciso cortar, porque eu já aproveitei o próprio papel. Então isso é aproveitar o papel realmente da melhor forma possível. Volto aqui, ó, com o estilete e não precisa fazer muita força, pessoal. Aqui, ó, você aplica o estilete sobre 2 vezes e já cortou. Vira aqui. Detalhe, depois do Evo construído, dá para trabalhar uma identidade nele, tá? Dá para fazer, tipo que nem o Alessandro fez, colocar uma camisa, colocar alguma coisa, dar uma aparência diferente nele, né? Para ficar com a sua própria identidade, né? O seu próprio Evo. O legal de usar o estilete para cortar o papelão é que o papelão ele fica bem reto. Se você usar tesoura, ela meio que amassa o papelão. Então isso acaba atrapalhando um pouquinho, de repente, no formato que ele fica. E aqui, ó, tô cortando tranquilamente. Tô cortando a mão livre, né? Só passando o estilete em cima do risco que eu fiz com o lápis. 2, 3 passadas já é o suficiente para cortar o papelão. Entendeu? Tá destacando perfeito. Engraçado, Ana, eu quando pensei no Evo, confesso que eu não tinha lembrado do robô 180. Agora, né, no começo da live que eu vi você aí no chat, aí eu lembrei do robô 180. Depois me manda uma imagem bonita daquele símbolo do 180, que aí eu vou refazer aquela arte da Pepacura, que nem eu tô fazendo aqui, para a gente poder construir aquele robozinho em todos os laboratórios também. Vai ficar bem legal. E a gente divulgando aquela ideia que você teve há anos atrás, hein? Olha que massa. Ó, pessoal, tá aqui, ó. Primeira peça tá pronta. Agora eu preciso de mais uma peça dessa para poder fazer o corpo do Evo, porque o corpo do Evo tem a frente e o lado de trás. Alessandro, mostra o teu aí, por favor, do lado de trás, para o pessoal entender que tem 2 partes. Tampado ele, tampado? Não entendi. Ele tampado atrás? Mostrar a lateral, né? Para mostrar que ele tem uma espessura no corpo. Aqui, pessoal. Isso, exatamente. Vocês viram que tem uma profundidade ali o robô, né? Então é isso que a gente precisa. A gente precisa que ele tenha largura. Então ele tem a frente e o fundo. Aqui agora, ó, eu vou fazer uma cópia da mesma peça, que vai ser a peça que vai compor o fundo, né, as costas do robô. Mesma coisa, pego a fita, 2 pedacinhos, faço a colagem ali para que a folha não escape,
e eu possa fazer os moldes aqui, a segunda parte do molde. Então, mesma coisa aqui, ó, vejo aqui, está retinho, coloco aqui a fita e coloco a fita aqui do outro lado. Dessa forma, a folha não escapa, que foi aquilo que eu comentei antes, e aí pego a régua e faço novamente o risco, igualzinho eu fiz da outra vez, tá? Eu não vou ficar explicando todas as partes dele que eu vou fazer aqui, porque é a mesma coisa que eu estou fazendo agora, tá? Só vai mudar a peça que eu vou copiar, mas o processo é o mesmo. Então, o que vai acontecer? Daqui a pouco, eu vou parar de falar sobre como montar fisicamente o robô, eu vou continuar montando, só que aí o Alessandro e o Melquiades vão tratar a questão do código. E aí eles vão programando, vão pensando sobre o que fazer. Eu vou dando algumas dicas, algumas ajudas aqui, né, para eles. E, ao mesmo tempo que eles vão programando, eu vou continuar fazendo a montagem aqui do Evo. Só que aí eu fico quieto e aí a gente vai ter mais essa parte, então, da programação para que vocês entendam, tá bom? Ó, destaquei aqui a folha, meu molde continua inteiro, se eu quiser fazer um exército de Evo, vai que a gente quer dominar o mundo, né? Então, já fica a dica. Aí eu faço que nem eu falei aquela hora, ó, risco aqui, e do outro lado aqui, ó. E a mesma coisa agora, cortar e depois fazer as outras partes. E, praticamente, a partir de agora, esse trabalho que eu estou fazendo vai ser uma repetição, pessoal. Não vai mudar, vai ser sempre esse processo até eu terminar de copiar todas as peças para poder construir o Evo, tá bom? Então, é isso que vai acontecer agora. Alessandro? Oi. Melquiades, vocês podem começar a falar então do código enquanto eu vou terminando aqui, aí eu fico com o microfone mudo, vou cortando e qualquer interação que vocês precisem, aí eu tiro aqui do mudo e faço interação com vocês, pode ser? Sim, tranquilo, professor. E aí, ao mesmo tempo, pessoal, que eles estão falando sobre o código, vocês vão vendo aqui eu fazendo os moldes de cada uma das partes aqui, tá bom? E depois eu vou fazer a colagem, e aí eu mostro a colagem, dou um pouco de ênfase na colagem para vocês verem, tá bom? Então agora fica com os meus grandes amigos aí, Melquiades e Alessandro. Certo, bom dia, pessoal. Então vamos lá, né? A gente tem que ter, assim, uma ideia de como é que vai funcionar o robô, certo? Quais são as partes dele que vai estar em movimento, e com base nisso a gente consegue estar criando o nosso circuito para logo em seguida entrar com a programação, certo? Então, deixa eu só ver aqui se o Alexandre vai entrar novamente para ele mostrar o funcionamento do robô. Mas, em geral, o robô ele vai ter o movimento da cabeça, dos braços e dos ombros, certo? E aí, se a gente quiser, a gente consegue colocar alguma coisa a mais, como uma sobrancelha, que foi o que o professor Alexandre ele deu ideia, né? Então, vamos lá. Vamos começar pela cabeça, que é o mais simples. O movimento da cabeça vai ser uma rotação, certo? Que vai ser em 90 graus. Ó, pronto, o Alexandre voltou. Ele pode mostrar o funcionamento do robô. Vamos lá. No meu aqui, por enquanto tá sem robótica. Tá só o papelão. Mas é uma grande ideia aí para a gente utilizar, né? Que é o servomotor, onde a gente consegue ter aquela rotação, né? Temos uma engrenagemzinha que faz a movimentação. A gente pode facilmente colocar o servomotor aqui para movimentar a cabeça para um lado e para o outro. No meu aqui está sem robótica, eu apenas colei aqui, né? Mas é isso aí que o meu kit me mencionou.
E aí, logo em seguida, a gente pode tratar a parte dos braços, né? Tem duas formas de fazer o movimento do braço. Se vocês prestarem atenção aqui em mim, o robô ele pode fazer esse movimento aqui, certo? Ou ele pode fazer um movimento mais complexo, que seria levantar o braço assim. Nesse caso, o que seria mais viável, Alexandre? Pessoal, eu estou encaminhando o link novamente no chat do PDF. Essa vez que eu enviei foi do próprio site do Instituto Campus Party. Vai ter lá um linkzinho, você clica, vai baixar o PDF no mesmo instante. Vou enviar 2 links, esse da Campus Party e outro link para acessar o Dropbox, o PDF, né? O pessoal também estava pedindo um link do YouTube nos grupos, eu acabei mandando, certo? Tá bom. E aí a gente tem esse segundo movimento, Alexandre. O que seria mais viável, né? Movimentar o braço do robô assim ou ele assim de lado. O que você acha? Repete que eu estava enviando aqui, desculpe. Tranquilo. Tá dando para ouvir? Eu acho que o microfone não sei se está travando. Não, tá. Sem problema. Tô conseguindo ouvir. Tá tranquilo, né? Essa segunda parte, né? A movimentação do braço do robô. Tem duas formas de a gente programar. Só que antes disso, a gente tem que partir da parte do circuito. E aí eu perguntei o que seria mais viável nesse caso do robô Júnior. Se seria você programar o robô com o braço na vertical ou na horizontal. E aí o que você acha? Podemos fazer na vertical mesmo, para fazer esse movimento aqui, né? Seria bem interessante. Sim. O legal então, mesmo, pessoal... O legal do que o Casey mencionou aí sobre o robô, né? Esse triângulo aqui, que ele dá um efeito bem legal quando ele movimentar. Não vai ficar algo tipo, né? Só isso aqui. Ele tem esse ombro aqui para ter um movimento do braço e isso aqui dá uma disfarçada ali para não, né? Ele se locomover. Então a ideia é bem legal aí, meu kids. Pronto, então é isso, pessoal. Vamos tratar primeiro o movimento da cabeça, certo? Ele fazendo essa rotação e depois a do braço. E aí, quando a gente tiver terminado esse circuito, que já tiver implementado a programação, aí a gente pode pensar em algo a mais, que seria ter uma sobrancelha do robô ou alguma coisa aqui no peito do robô, abrindo e fechando, certo? Então, vamos lá. Tem como compartilhar, Alexandre, o Tinkercad? Você quer compartilhe o seu, por favor, porque o meu tá meio travando aqui. Mesmo com cabo de rede, tá dando umas travadas, não sei porquê. Quando eu abro o Tinkercad... Tá, certo. Deixa eu pegar aqui. Casey, depois responde uma pergunta do Fox, que é bem interessante. Casey Monstro, como você teve a ideia de fazer o robô? Já fica aí guardadinha essa pergunta aí, viu? Daqui a pouco o Casey vai responder. Ótima pergunta. Voltei, estou aqui. Opa! Então, para responder essa pergunta, é bem tranquilo. A ideia de fazer esse robô, ela veio da seguinte coisa. Existe uma coisa que a gente chama de quebra-gelo. O que é o quebra-gelo? No primeiro dia de aula, os alunos verem um robô, poderem tocar no robô e, se for o caso, até mesmo desmontar, né, o robô. É claro que no primeiro dia de aula no laboratório, se o aluno desmontar o robô, ele não vai montar de novo. Mas essa ideia, ela é uma ideia que a gente chama de quebra-gelo, que é para o aluno entender, pôr a mão na massa e ver realmente como que é um robô. A partir desse momento que o aluno faz isso, o aluno tem um nível de interação com o robô muito grande. Então, esse projeto ele nasceu com o nome originalmente de quebra-gelo, que é esse tipo de robô para quebrar o gelo no começo da aula, onde o aluno poderia até mesmo desmontar o robô e ver as coisas que tem dentro do robô. E durante o curso, o aluno vai aprender como cada um daqueles componentes funcionam, que são esses componentes agora que o Melquides e o Alexandre estão falando, pensando, como pôr no robô. E aí, em determinado momento do curso, o aluno vai poder remontar o Evo e religar a robótica. Mas nesse momento, quando o aluno fizer isso, o aluno já vai ter o conhecimento para entender exatamente o que é e como funciona todas essas partes do Evo.
Então, originalmente, a ideia do Evo nasceu desse pensamento, dessa ideia, tá? E a ideia de fazer ele em formas geométricas foi para dar uma simplicidade e facilidade exatamente nesse momento de montar ele fisicamente, porque ele é formado por cortes retos num papelão, praticamente. De acordo com esse quebra-cabeça, quando você destaca ele, que você tiver as peças, quando você somar tudo, vai formar um robô que tem um aspecto divertido. E o nome Evo dele nasceu por conta do Wall-E, a Eva. Todos os alunos, quando eu mostrei o Evo pela primeira vez, que viram, gostaram bastante e falaram, nossa, parece a Eva, parece a Eva. Só que a Eva é redonda, né? E ele não é redondo. Mas aí eu falei, não, tudo bem, então ele vai ser o Evo. Aí ele ganhou esse nome justamente por conta da interação com os alunos. E aqui, aproveitando, ó, esse aqui é o ombro dele. Então, o que eu faço com o ombro, tá? Eu venho aqui aonde são as duas linhas retas do ombro e eu faço um risco. Opa, deixa eu usar uma lapiseira com a ponta de metal para vocês entenderem por que eu vou usar lapiseira. Eu faço um risco com a lapiseira, ó. No outro ombro aqui também eu faço o mesmo risco. Por que eu fiz um risco? Por isso, ó. Dobra. Dobra. E a partir do momento que ele dobra, eu tenho o ombro do meu robô. Entendeu? Ó, é o ombro do robô. Aqui eu ainda vou colar o fundo dele. Aí ele vai ficar dessa forma. Quando colocar aqui, né? Olha que legal. Quando colocar aqui, ó, viu? Vai ficar igual aquele que o Alessandro mostrou. Olha que legal. E tudo isso aqui, ó, vai mexer na hora que ele for ter o movimento. Ok? Vai ficar muito top. Bom, parei de falar. Agora é com vocês, meninos. Certo. Eu acho que nesse caso, Alexandre, será melhor você apresentar, porque eu acho que o computador vai acabar travando aqui o notebook, aí ele não suporta tantos processos assim. Tá, eu vou tentar compartilhar aqui, isso não tem nenhum problema aqui também no meu. Só um minuto. Tem uma pergunta aqui para o professor, ó. Quais são as partes que tem que cortar 2 ou 4 vezes? Ótima pergunta. Alessandro, mostra o Evo aí, por favor. Pessoal, o Evo tem 2 braços. Os 2 braços são idênticos. Então, as peças que compõem o braço, você tem que cortar 2 de cada. Com exceção da lateral do braço, mostra a lateral. A lateral, a parte de baixo do braço, né, a parte maior, os 2 lados da parte maior do braço ali, ó, são 4 partes, tá? 2 para cada braço. Então, vai ter partes do braço que vão ter 4. Essa daqui, por exemplo, ó. Essa parte aqui, ó, só essa, são 4 partes, 2 para cada braço. Essa partezinha pequena aqui é uma vez só, porque na hora que dobra aqui, ó, ela faz o fundo o que seria o sovaco, né? Vamos chamar de sovaco do robô. Então, aqui é o sovaco do robô, ó. Então, é uma peça só. Mas essa daqui são 4 peças, tá? Você pode até destacar aqui, se você quiser, ó, com o estilete. Você pode vir aqui, corta na linha pontilhada reta, ó. Aí vai ficar um retângulo, ó. Tá vendo? E essa daqui você faz 4 cópias. Tá bom? E essa daqui, só 2. Agora, essas peças, essa peça que tem esse desenho, são 2 peças, que é exatamente o que eu falei para vocês que vai vir aqui, ó. Tá vendo? Vai vir aqui embaixo, que vai fazer o ombro dele. E aí, fora isso, a lateral dele, do corpo dele,
que é essa peça aqui, ó, você vai fazer uma vez só, tá? Uma única vez essa peça, tá? Por quê? Porque na hora que você dobrar, ela vai ficar certinha aqui, ó, e vai dar a volta inteira no corpo dele, para fazer a lateral do corpo dele. Entendeu? Ó. Então, vai ser uma peça dessa grandona e uma peça de cada dessas aqui. Essa da cabeça dele e essa do corpo dele, tá bom? Então, essas peças que são retângulos imensos, são uma peça de cada. O peito, duas peças. A cabeça, que é uma peça também parecida, né? São duas partes, ok? Então, o peito, a cabeça, duas de cada. O braço, são geralmente 4 peças de cada do braço, porque aí você faz 2 braços. E eu acho que é isso. Aí tem o ombro, são 2 peças, porque o ombro é só isso, né? É só esse objeto, mais o fundo do ombro, que é esse aqui, ó. Que é o fundo do ombro. Só para vocês entenderem, o PDF que vocês têm aí, que a gente compartilhou o link, ele é um arquivo simplificado de um programa chamado Pepacura. Então, eu olho no Pepacura para ver aonde encaixa cada peça, só para vocês entenderem. Por isso que eu sei exatamente aonde que vai, e por isso que eu estou comentando aqui com vocês, tá bom? Pode continuar aí, meninos, enquanto eu vou montando aqui. Espera aí. Deixa eu apresentar aqui novamente. Pronto, então enquanto o Alexandre ele vai preparando, vamos fazer o seguinte, pessoal. Como tem pessoas aqui na live que nunca trabalharam com Tinkercad, vamos tratar tudo do início, certo? Vamos apresentar a plataforma para vocês, os botões, as ferramentas, e depois a gente parte para a parte do circuito, certo? Certo, então, vamos estar utilizando aqui essa plataforma, certo, do Tinkercad, para estar criando nossos circuitos e também estar programando. Deixa eu só minimizar aqui. Se você nunca acessou o Tinkercad, quando você for acessar a plataforma, ele vai você fazer um cadastro ou um login se você já tiver uma conta. E aí, na grande maioria dos casos, você pode utilizar a conta do Google. Geralmente você tem vinculado com o seu aparelho, seja desktop ou mobile, celular. E aí você faz o login com o e-mail do Google, e aí você vai vir para a parte do Tinkercad, certo? Quando vocês abrirem o Tinkercad pela primeira vez, ele vai dar 3 opções de projeto para vocês. Aqui é que a gente vai estar trabalhando, é a parte de circuitos. Mas também tem a de modelagem 3D, que aí eu acho que a gente não vai trabalhar hoje. Então vamos lá, né? Uma vez que vocês clicarem na parte de circuitos, aí vocês vão criar um novo projeto, certo? E aí vocês vão vir para essa tela aqui, parecida com a que o Alessandro está compartilhando, certo? Aqui nessa parte do Tinkercad, temos o painel superior, que eu vou daqui a pouco falar para vocês o que é cada ícone desse, e temos um painel lateral esquerdo, que é onde ficam os componentes e os circuitos, alguns modelos, certo? Então aqui, ó, no painel superior, deixa eu pegar aqui o do Alexandre. Pronto, aqui nesse painel superior tem alguns ícones, certo? Esse primeiro que está aparecendo, coloca o mouse, Alexandre. Esse aqui? Pronto, esse aí é o ícone de código, certo? Quando eu for programar o circuito, quando eu for transformar a minha linguagem humana na linguagem de máquina, para que o Arduino, que é o nosso microcontrolador, entenda e transforme. Meu Kids, eu acho que você ficou mudo. Acho que sim. Acabei batendo aqui. Pegou até qual parte? Pegou a parte que eu falei do Arduino? Isso. Foi do Arduino aí, deu uma parada.
E aí, quando a gente for transformar a nossa linguagem humana em linguagem de máquina, a gente vai utilizar aquele íconezinho ali de código, certo? Que é onde a gente vai programar. Na parte superior, esquerda, os ícones, ó, que é para mim rotacionar um circuito, certo? Eu tenho, pronto, esse aí é onde está o mouse do Alessandro. Esse aí é para rotacionar. Eu tenho aquela lixeira, que é para excluir o ícone, certo? Eu também posso atar do delete, que também vai funcionar. Eu tenho essas duas setas. Eu tenho uma seta apontando para a esquerda, que quer dizer desfazer um passo que eu fiz. E aí eu tenho essa seta apontando para a direita, que vai representar refazer um passo, certo? Por exemplo, eu coloquei um circuito e excluí ele. Se eu voltar, se eu apertar o Ctrl Z, que seria a seta para a esquerda, ele vai voltar esse passo que foi excluir o circuito. Se eu colocar a setinha voltada para a direita, ele vai refazer, que aí é o passo original, certo? Aonde tem essa caixinha de texto, eu posso fazer um comentário, certo? Eu posso clicar nessa caixinha e colocar em algum canto um comentário. E aí eu tenho, ó, onde tem esse botãozinho verde, onde tem aquele botãozinho, ó, certo? O Alessandro está fazendo um comentário. Pronto. Esse botãozinho verde, eu vou escolher uma dessas cores, certo? Faz aí um exemplo, Alessandro. Vou usar esse fiozinho aqui, ó, que a gente está comunicando a porta do Arduino para esse servomotor. Vou alterar a cor dele. E aí eu utilizo esse ícone, certo? Para alterar a cor dos fios. Isso vai ser muito importante na hora que a gente for programar, certo? Que aí a gente vai conseguir escolher quais cores representar em cada circuito. E aí vai facilitar o nosso entendimento, certo? Por último, ali onde tem aquela linhazinha, escolher o tipo de fio que eu vou dar, certo? Na grande maioria dos sempre utiliza essa primeira opção. Pronto, então aqui o painel superior esquerdo é bem tranquilo, essa primeira parte. É bem intuitivo esses ícones e esses botões. E aí entra o painel lateral. Nesse painel aqui eu tenho diversos componentes. Que aí aqui, ó, a gente vai estar utilizando motor, LED, que é o diodo emissor de luz, certo? Que é utilizando para programar e a boca do robô. Tem diversos componentes aí. Ao longo do tutorial vocês vão perceber, certo? E aí vocês podem explorar. Tem vários exemplos de circuitos já prontos. Podem estar copiando e estar criando os projetos de vocês baseando nesses exemplos, certo? Ainda no painel superior, agora na parte direita, ali onde tem iniciar a simulação. O que é iniciar essa simulação? É eu pegar o circuito que eu montei, certo? E startar como se fosse um circuito físico real, tá bom? Montar o nosso circuito, tiver programado ele e clicar ali iniciar a simulação, a gente vai estar conseguindo ter uma ideia do que seria se eu tivesse montado o circuito na mesa, a parte física mesmo, real, certo? Ali eu tenho dois botões, eu tenho exportar e compartilhar. Exportar eu vou... Deixa eu ligar aqui, o microfone acabou desligando. Exportar eu vou utilizar quando eu quiser compartilhar, certo, o meu projeto. E ali compartilhar é quando eu quiser compartilhar o projeto do Tinkercad, mas sem salvar em algum local, tá bom? Acho que por enquanto, acho que é isso, né, Alexandre? Sim, é isso mesmo. Bem simples, o site é bem interativo, né? Então, após acessar em circuitos aqui, já dá para ter uma noçãozinha assim do que trabalhar. Então, tem essa interatividade que é bem legal aí do programa que a gente vai estar utilizando aqui.
E lembrando, né, o programa é totalmente gratuito, o site é totalmente gratuito, vocês podem acessar o site tranquilamente, sem pagar nada, e fazer o próprio circuito de vocês, aí simular aí um circuito. Certo, então aqui, ó, pessoal, a gente tem que pensar quais componentes a gente vamos utilizar para estar criando o nosso robô, certo? Deixa eu só ver que tem uma pergunta. Taimara Teixeira mandou aqui, ó. Minha mente está explodindo ideias. Muito bem detalhadas as explicações. Incrível. Obrigado. Tá, então, ó, pessoal, essa plaquinha azul que vocês estão vendo aí na tela, os alunos que participam do Includes, eles já têm conhecimento sobre o que é isso, mas para quem está assistindo pela primeira vez, não sabe, isso aí é um Arduino, certo? É uma placa que é um circuito de prototipagem, certo? A gente utiliza essa placa para estar controlando os nossos circuitos, certo? Ele seria basicamente um mini computador. A gente consegue otimizar tarefas utilizando essa plaquinha. Eu tenho um modelo bem conhecido, um modelo simples, que é o Arduino Uno. Que basicamente, com ele, você já está criando diversos projetos, certo? Se vocês olharem ele tem vários furinhos, certo? Tanto na superior como na parte inferior. E cada furinho desse tem uma indicação em branco gravada no Arduino, certo? O que seria isso aí? A chama esses furinhos de portas, certo? A gente consegue estar fazendo essas ligações que está apresentando aí na tela. E cada uma dessas portas, ela tem um significado e uma funcionalidade. Se vocês olharem, esse fio laranja, ele está conectado na porta de número 9, certo? Então, por que tem esses números? Para quando a gente for a programação, a gente consiga identificar e dizer para o Arduino, olha, Arduino, eu quero utilizar tal componente. Aí o Arduino vai perguntar, certo, mas qual é o componente que eu vou utilizar? Diz, eu quero utilizar o componente da porta tal. E aí tá, a porta 9, certo? Então, quando a gente for transformar a nossa linguagem humana em linguagem de máquina, a gente tem que detalhar. Eu tenho que dizer, Arduino, eu quero usar o componente da porta, faça tal coisa. Aí ele vai conseguir transformar a nossa linguagem humana em linguagem. Então, essas portas que são numeradas aí, ó, na parte superior, a gente chama de portas digitais, certo? Pinos digitais. Eles com sinais, certo? Digitais. Se vocês olharem na parte inferior, eu tenho dois fios, o fio preto e o fio vermelho. E aí vocês podem perguntar, certo, mas o que é essas conexões? Por que o vermelho está conectado ali onde tem 5 volts? E por que o preto está conectado onde tem GND? Por que ele não está lá nas portas digitais? Bom, é porque existem alguns tipos de conexões para cada componente, certo? Existe a conexão que a gente vai utilizar para controlando esse componente e existem conexões que a gente vai estar utilizando para fornecer energia para ele. Basicamente seria ligar ele, certo? Então eu tenho o pino aí, o GND, que está representado pelo preto, certo? Que seria o ground. Seria, se você tiver um controle de televisão, com certeza alguém aqui já pegou um controle de televisão, trocou as pilhas ou colocou as pilhas, e aí você sempre coloca de forma o negativo da pilha em um determinado polo lá do controle e o positivo em um outro polo do controle, certo? Com certeza alguém aqui já trocou as pilhas de um controle ou de um relógio, alguma coisa do tipo. Aqui, ó, no Arduino, o que seria isso? Esses 5 volts, ele está representando positivo, certo? E o preto, ele está representando negativo. Por enquanto, vocês podem ficar apenas com essa explicação. A gente não precisa se detalhar muito sobre corrente, certo?
basicamente seria isso. O preto é o negativo e o vermelho é o positivo. E aí vocês lembram, eu já troquei a pilha de um controle, já troquei a pilha de uma boneca, de um carrinho, de um relógio. Tem o polo positivo e o polo negativo. E aqui vocês vão estar utilizando o vermelho, certo? Que é esse 5 volts, para representar o positivo, e o preto, que é esse ground, e o GND, para representar o negativo. Então, esses polos eles estão fornecendo a energia para o meu componente, que aí nesse caso é o motor, e o laranja é o que a gente vai estar utilizando para controlar o nosso motor. Eu vou dizer, eu quero que você gire tantos graus em um sentido ou tantos graus em outro sentido, certo? Então aqui, ó, vocês já conseguem ver dois componentes que vamos utilizar no nosso robô. Um é o motor e o outro é o Arduino, certo? Quer acrescentar alguma coisa, Alessandro? Não, sem problema, meu querido. Certinho, é isso aí mesmo. Certo, então, enquanto o professor ele vai criando ali o nosso robô, como a gente tinha mencionado antes, vamos trabalhar primeiro a cabeça do robô, certo? Ele vai fazer qual movimento? Vocês acham que vocês podem mandar aí no chat, seria mais fácil movimentar a cabeça assim ou assim? Olhem para o robô do Alessandro, dê uma olhada. Com o robô do Alessandro, a gente percebe que será bem mais fácil se a gente criar o nosso robô, ele rotacionando a cabeça assim, ó. Porque a gente acloparia a cabeça do robô em cima do motor, certo? E o robô ele fica fazendo esse movimento. Vamos fazer aqui a rotação desse motor, Alessandro, para eles verem mais ou menos como é que vai ficar. Gustavo, Antunes, Daniel e Rim mencionaram que melhor para os lados. Gustavo para os lados. Isso, perfeito. Então a gente vai, como diz o ditado, né? A voz do povo é a voz de Deus. Então a gente vai ter que colocar para os lados, meu querido. Muito bom. Então pronto. Vamos definir assim, certo? A cabeça do robô vai rotacionar para os lados, certo? Esquerda e direita. Você consegue fazer uma simulação desse motor para eles verem mais ou menos como é que vai funcionar? Sim, eu tenho um código pronto aqui, preparado aqui, que eu posso colocar aqui para a gente executar aqui. Deixa eu colocar aqui o código. Outra coisa interessante, pessoal, que no código, se vocês errarem algum comando no código, automaticamente o código que ele vai falar que está errado a tal função e o programa não vai executar. Então, outro detalhamento aí bem legal, né, do site. Deixa eu iniciar aqui. Vou só de 9 para 11. Certo. Enquanto o Alessandro ele vai preparando aí para fazer a simulação, existem duas formas de vocês programarem, certo? Aqui dentro do Tinkercad. Existe a forma em código, que é essa que ele colocou, e existe a forma em blocos. Vamos estar apresentando aqui para vocês as duas formas, tá bom? E aí vocês escolhem a que vocês acreditam que é mais fácil para vocês estarem programando, certo? Isso aí. No código aqui, como que vai funcionar aqui o código, né? O código aqui ele vai ter uma posição de 0 até 180 graus. Então, no nosso servomotor, basicamente, resumindo, né, o que é um servomotor, ele é basicamente uma caixinha de várias engrenagens, onde ele consegue alterar a velocidade em força. A gente chama de torque, né? Mas torque é a força que a gente vai obter quando a gente altera aquela velocidade. Então, por isso que ele está um pouco lento aí, né? Porque ele tem bastante força no conjunto de engrenagens que ele tem ali dentro. E em cima, temos aí esse eixozinho, né, que ele está movimentando. No código eu disse assim, ó, ele vai de 0 até 180 graus no passo de 1 grau. Então, olha só, ele está fazendo esse movimento até dar 180 graus. Eu consigo alterar isso? Claro que eu consigo. Eu posso alterar de 180 para 90, por exemplo. Então, em vez dele chegar até o final aqui, eu posso chegar até 90 graus. Ou 90 graus, ou ali 60 ali, né? Dá uma metadezinha.
Então, esse movimento aqui pode ser o pescoço do nosso Evo. A gente coloca a cabeça dele aqui em cima, ele movimenta ó, para o lado, e depois ele volta. Vamos aguardar um pouquinho. Voltou. Olha que legal. Pode continuar, meu kids. Certo. Então, uma vez que utilizamos a programação para dizer para o Arduino, Arduino, eu quero que o motor ele gire em tal sentido. Então, eu já tenho uma funcionalidade para a cabeça do robô. Qual vai ser? O robô ele vai fazer o movimento de rotacionar, certo? De girar. E aí vocês podem perguntar, certo, mas aí agora, o que eu faço? Cadê o movimento dos braços? Como é que eu vou fazer? Pessoal, prestem atenção. Uma vez que eu tenho um motor e eu consigo rotacionar a cabeça, qual vai ser o passo para mim estar fazendo a movimentação dos braços? Vai ser praticamente pegar mais 2 motores, um para cada braço, e dizer para o Arduino, olha, eu quero que tal braço rotacione de uma forma e o outro braço do mesmo jeito ou em um outro sentido. Na parte da programação, a gente vai estar criando uma movimentação para o robô, para não parecer tão mecânico e tentar trazer ele um pouco mais para a parte humana, que seria basicamente o quê? Levante um braço enquanto a cabeça gira para um lado, baixe o braço, levante o outro enquanto a cabeça gira para o outro lado. E aí, na programação, a gente consegue estar fazendo essa interação, certo? Mas antes disso, vamos ver aqui a parte de programação em código e em texto, certo? Aqui a gente não vai detalhar tanto a parte de código, dizendo para vocês o que é um objeto, o que por exemplo, uma função. Não, aqui a gente vai dar uma ideia geral para vocês de como programar, certo? E o ideal é que vocês tentem, com base no que a gente vai explicando aqui, vocês tentem criar, certo? E aí qualquer coisa pode mandar a dúvida no chat, que a gente vai interagir aqui em tempo real com vocês, certo? Mas por enquanto, ó, essa parte que está sendo apresentada para vocês é a parte de programação em texto, certo? Eu escrevo a minha programação, por exemplo, configure o pino tal, que é responsável pelo motor. Aí vocês colocam, ligue o motor. Vocês colocam, eu quero que o motor gire em tal sentido. Então, tudo isso é essa parte de texto, certo? Agora, o Alessandro ele vai alterar para a parte de blocos, tá bom? Para vocês estarem dando uma olhada o que seria a programação com blocos, certo? Se vocês olharem, o Tinkercad, ele dá para vocês diversos blocos. E cada um desses blocos já tem uma programação real por ele, certo? Por cada bloco. Por exemplo, eu vou ter o bloco acender LED em tal porta. Aí o que vocês vão fazer? Basicamente configurar o circuito de vocês, botar o circuito, colocar um LED, que a gente vai estar mostrando aqui para vocês já como é que funciona. Tá escolhendo o pino que o LED vai estar conectado. E aí basta arrastar um desses blocos, dizer qual é o LED e qual é a porta. Pronto, o Tinkercad já vai fazer todo o resto, toda a programação, certo? Então, na grande maioria, os alunos do Include, eles sempre optam por programar utilizando os blocos, certo? Então, aqui eu vou deixar o Alessandro falar um pouquinho aqui para vocês, certo? Da parte de blocos. Meu kids, então a gente vai fazer o seguinte, para a gente não começar de cara com um servomotor, né, com algumas funções um pouco diferentes, né, então a gente ligar algumas LEDs. Você pode começar com bloco e ou com texto. A gente liga um LED. Perfeito. Pode ser? Pode ser. E aí o pessoal vão começando a entender, e depois de LED a gente passa para servomotor. Porque talvez nem vai dar tanto tempo, né, que já é 12h42, e aí qualquer coisa, não sei se o Case Monstro consegue ligar uns LEDs aí, pelo menos para a cabeça do Evo. Sim. Pode ser? É uma sugestão. Pode ser. Vamos lá. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar você apresentar como ligar um LED
utilizando blocos e, por enquanto, eu vou alterar aqui para a parte de texto e vou escrevendo o texto para apresentar. Tá bom, pode ser. Show. Vamos lá, pessoal. Eu vou tirar aqui o servo motor. Vamos começar aqui. Começar em bloco. Então, vamos lá. Eu vou pegar um LED e um resistor. O que eu sempre menciono, pessoal, é que é o seguinte, porque eu sugeri aqui ligar um LED em vez do servo motor aqui agora. Porque a gente aprendendo a ligar um LED, a gente consegue fazer qualquer coisa, gente. Tanto em bloco, tanto em texto. Eu gosto de trabalhar aí dos dois, até mesmo com texto e o bloco. E o seguinte, vai trabalhar da mesma forma do LED aqui, como, por exemplo, eu ligar um motor ou algo assim. Ele vai ter aquela mesma ideia de ligar ou desligar um LED. A gente pode criar qualquer projeto. Por exemplo, eu vou colocar um tempo aqui para ele ficar variando, né? Esse ligar e desligar esse LED. Eu posso usar, por exemplo, no motor, para ele acionar o motor direito ou o motor esquerdo. E aí ele pode, acionando os dois, ele anda para frente, acionando só o direito e desligando o esquerdo, eu posso virar para o lado, ou vice-versa, né? Então vamos lá. Eu vou ligar aqui, vou ligar o circuito do LED. Como o meu Kids falou, temos aqui as portas do Arduino. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um resistor, ele serve para não queimar a nossa LED. Ele é uma resistência. Vou ligar aqui na porta 7, ligar aqui no nosso resistor. Pronto. A porta 7, no código a gente vai trabalhar com ele, né? Então, a porta aqui 7, ele vai ser um positivo, ele vai acionar quando a gente mandar o código tempo determinado ou algo assim. E o outro lado do LED, que é o nosso catodi, que é o negativo. Então, eu vou aqui lá embaixo e ligar no GND, que é o ground, né? O nosso negativo. Então, temos dois GND aqui, ó, dois negativos. Pronto, circuito feito. Olha que fácil. Ligamos aqui numa das portas do Arduino e ligamos um negativo para o nosso LED. Então, ele vai ligar quando a gente trabalhar aqui com código. Eu vou utilizar até esse mesmo código, eu vou só anotar. No nosso código em texto, a gente trabalha assim, ó, notações, né? Isso aqui vai ser um comentário que eu vou fazer aqui. A gente sempre tem uma apresentação. Apresentação. E depois temos um desenvolvimento do código. Vou só colocar aqui para vocês entenderem um pouquinho como que funciona o nosso código. Desenvolvimento. E depois temos uma conclusão no nosso código, que é o que ele vai fazer. O meu quiz já vai falar para vocês. E agora vamos só seguir essa linha de pensamento. Deixa eu colocar aqui. Tá. Eu vou usar esse mesmo código aqui para demonstrar para vocês a linha de pensamento. Qualquer coisa eu posso concluir em texto ou algo assim. Mas qual é a função dele aqui? Ó? A gente definiu o LED, que ele vai ficar alto. Alto, ele vai ligar, ele vai ter um acionamento. Ó. Temos o alto e o baixo. Esse aqui, a gente vai ter uma apresentação que é qual a porta que a gente selecionou. Então, a gente tem uma apresentação que é a porta 7. Então, o Arduino vai entender que na porta 7, ele vai ser o acionador ali daquela energia. Depois, ele vai aguardar um tempo determinado. Coloquei aqui 1 segundo. Aqui, no desenvolvimento, né, onde vai ter a saída de energia. E na conclusão, vai ser basicamente isso aqui, ó. Onde ele vai ter o comando em si. Coloquei conclusão, né, mas comando. Aqui é onde vai ser o comando do nosso texto. Então, por exemplo, temos aqui o alto, 1 segundo. Então, ele vai ligar por 1 segundo, e depois o que ele vai fazer? Ele vai desligar, que vai ser o baixo, por 1 segundo. No código em texto, gente, é a mesma coisa. A gente só trabalha com um comandozinho ali ou outro, um pouco diferenciado, mas é a mesma coisa. Eu vou iniciar aqui a simulação, ó. E ele vai trabalhar isso aqui, ó. Ele vai executar por 1 segundo. Espera aí, deixa eu alterar aqui. Vou colocar na porta 13 aqui, que vai ficar
definido. Deixa eu abrir o código e vou iniciar. Pronto. Agora ele vai ligar por 1 segundo, depois vai desligar por 1 segundo. É só vocês acompanharem o horário de simulação aqui, ó. Ele tem uma hora do simulador, que ele vai identificar quanto tempo ele vai ficar desligando ou ligando. Eu coloquei 1 segundo, mas eu posso muito bem colocar aqui 2 segundos. Aqui embaixo eu altero 2 segundos para desligar. Inicio. Então ele vai ficar ligado por 2 segundos. 1, 2, desliga. Depois 1, 2, ele vai ligar. Então aqui é só para vocês iniciarem uma linha de pensamento. Agora o meu Kids vai mencionar em texto para vocês aí. Vai compartilhar a tela, meu Kids? Não, é só alterar aí para texto que dá certo. Deixa eu só responder aqui uma pergunta do Gustavo. O Gustavo perguntou assim, qual é a diferença das portas Power e Digital? É porque, assim, o seguinte, esses pinos, essas portas digitais, que é a parte superior, eu vou estar utilizando para controlar os meus componentes, certo? Que aí, nesse caso, ó, do LED, a gente está utilizando para acender ou desligar o LED. Já ali naquela parte Power, ali eu tenho saídas, certo? Que eu vou estar utilizando para fornecer energia para o LED, fechando um circuito. Que aí, no caso do motor, eu apresentei para vocês que eram 5 volts, que era o nosso positivo, e GND, que é o ground, o negativo. Então, na parte de power, eu vou estar utilizando ali a parte que vai fechar o circuito, certo? Em questão de fornecer energia para cada componente. E na parte ali de pinos, eu vou estar utilizando para estar controlando os componentes, certo? Então, basicamente, a diferença. Vamos lá. Parte de programação em texto. Quando de bloco para texto, vocês percebem o seguinte. Eu tenho ali uma linha, a linha 11, ó, eu tenho escrito ali void setup, e ali eu tenho void loop. Se vocês não tiverem nenhum componente que vocês forem programar em texto, vocês vão perceber que já linhas de códigos. O que é isso? Por definição, o Arduino ele vai nos fornecer funções, certo? A gente chama esses blocos de códigos de funções. A função setup, como o próprio nome já diz, em português, a função configuração. Dentro da função configuração, dentro da função setup, para o Arduino, qual é o componente que eu vou utilizar? Se ele vai ser um componente que ele vai fornecer dados ou se ele vai receber dados, certo? Se ele é um componente que ele vai fornecer a entrada de um sinal qualquer ou ele vai emitir um sinal, então é dentro da função configuração, dentro da função setup, que eu vou estar dizendo para o Arduino o que eu vou utilizar. Aqui, como estamos utilizando uma LED, e a LED ela vai ser um componente que ela vai sair um dado, vai sair uma corrente, então eu configuro o Arduino dizendo o seguinte, Arduino, eu quero que no pin mode, ou seja, eu vou utilizar o comando pin mode, eu quero que no pino tal, esse componente ele seja do tipo saída. E aí qual é o comando que eu utilizo? Output. Então aqui ó, no setup vocês veem no pino 13, que é onde está conectado a nossa LED, eu utilizei o comando output, eu estou dizendo é saída. Arduino, eu quero que você emite uma corrente. E aí existe uma outra função, a função setup, a função loop. O que é um loop? É uma repetição sem pausa, certo? Então, dentro da função loop, eu vou dizer para o Arduino, acenda o LED, e aí eu utilizo o comando digital write, ele está escrevendo um sinal para o Arduino, dizendo ali, ó, write, ele está dizendo aceso, certo? Então, acenda o LED. E aí, ó, na linha 10, tem ali delay 2000. O que é esse delay? É ele fazer uma pausa enquanto executa a linha anterior. Essa pausa é de 2000, o quê? 2000
milissegundos. Aqui eu estou trabalhando com milissegundos. Que 2.000 seria basicamente 2 segundos, certo? 1 segundo, 1.000 milissegundos, 2 segundos, 2.000 milissegundos. E aí agora vem, ó, digital write 13 low. O que é essa linha 11? Ele está dizendo, agora eu quero que você desligue o LED, certo? Ele vai desligar o LED. Linha 12, vai esperar 2 segundos. E aí, como esse bloco está dentro do loop, a gente já sabe que um loop é uma repetição sem pausa, ele vai voltar a fazer a mesma coisa. Acende, espera 2 segundos, apaga, acende 2 segundos e por aí vai, certo? Deixa eu só complementar aqui, Melk. Deixa eu complementar aqui. Pessoal, isso tudo que eles estão falando, esse código para fazer ligar e apagar uma luz, é o mesmo código que está sendo usado para fazer aqui a boca, ó, acender e apagar. A única diferença é que eu estou usando 3 LEDs. Então, tem o do meio, tem um para a direita e mais um para a esquerda. Aí tem o do meio, mais um para a esquerda e o último da esquerda. Os 2 de fora estão ligados em paralelo. Os 2 do meio estão ligados em paralelo, né, da boca. E o do meio, que é o único que está sozinho. Então, conforme eu dou esse mesmo comando que ele acabou de explicar, só que eu dou o comando em 3 LEDs, eu produzo esse movimento como se o robô estivesse falando, né? Então, ele acende o do meio, os 2 que estão próximos do meio e depois os 2 da ponta. É o mesmo comando que ele acabou de explicar, a única coisa é que eu dei o comando em 3 LEDs. E olha como ficou legal. Pessoal, uma coisa, comentar com vocês. O nosso período de live, ele está quase chegando ao final. E o que vai acontecer? Nós vamos continuar depois do almoço, 1h30, no meu canal